colocar agora, ó. Elas eliminam a responsabilidade porque elas excluem, olha aí, gente, elas excluem o nexo causal. O que é isso? As excludentes de responsabilidade, elas são capazes de demonstrar que não existe nenhuma ligação entre a conduta daquele agente e o prejuízo sofrido. Então, ela exclui o nexo de causalidade, tá bom, gente? Então, vamos lá. Só tem 4. Culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito e força maior. Olha aqui, gente. Eu vou ter, nesse tipo de caso, uma conduta. E eu vou ter um prejuízo. E eu teria um nexo de causalidade. Para eu poder ter uma responsabilidade, eu tenho que ter um nexo de causalidade. Se você alegar culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior, você faz isso, ó. Olha o que é que você faz. Você exclui essa responsabilidade, tá, gente? Você exclui essa responsabilidade. Vai acontecer isso aqui, ó. O nexo de causalidade que estava aqui, ó, ele vai o quê? Desaparecer. Como ele vai desaparecer, eu não vou ter mais dever de indenizar. Então, aqui não existe nem ação de regresso. Aqui morreu Maria Pereira. Essas hipóteses de culpa exclusiva da vítima, fato terceiro, caso fortuito e força maior, elas excluem a responsabilidade, tá bom, gente? Então, vamos lá. E aqui tem a primeira. O que é, culpa exclusiva da vítima? Fácil. Culpa exclusiva da vítima, gente, é aquela situação em que a pessoa não fez nada de errado. Eu estava indo na minha e o dano só ocorreu em virtude do comportamento da vítima. Então, eu não tenho nexo causal. Eu não tenho nexo causal. E eu vou dar um exemplo. Eu estou andando pela rua no meu carro, tá sinal vermelho, eu parei. Na hora que abriu o sinal verde, eu saí. E na hora que eu saí, um outro carro veio, passou o sinal vermelho e eu bati nele. Porque ele avançou o sinal vermelho. Tava verde para mim e tava vermelho para ele. E ele avançou e eu bati nele. Eu vou indenizar ele? Nem um centavo. Por quê? Porque eu só causei aquele prejuízo porque ele avançou o sinal vermelho. Então, foi culpa exclusiva da vítima. Se ele arrebentou o carro dele, se ele quebrou a perna dele, se ele arrebentou a cara dele, se ele foi para o hospital, lamento, mas eu não vou pagar nada. Por quê? Porque eu estava na minha mão, eu estava no sinal verde e foi ele que invadiu o sinal vermelho. Então, aquele acidente só ocorreu porque ele fez isso. Isso é a chamada culpa exclusiva da vítima. Tá bom, gente? Um outro exemplo de culpa exclusiva da vítima é naquela situação, eu até estava dando aula hoje à tarde, e uma aluna minha de responsabilidade civil deu um exemplo bem legal. Ela falou para mim que antigamente tinha um medicamento chamado de talidomida. Esse medicamento era indicado para várias doenças. E acontece, depois de um tempo, esse medicamento, talidomida, descobriu que se a mulher grávida usasse ele, essa mulher teria má formação do feto. E aí o que acontece? A talidomida foi excluída do tratamento de doenças de pessoas que estão grávidas. Mas é, por exemplo, usada em outras doenças, como hanseníase. Aí o que acontece? A talidomida tem assim, bem na caixa, não use se estiver gestante, causa má formação do feto. Está na caixa, está na bula. Aí imaginemos que Maria, ela tem hanseníase e ela está grávida. Maria engravidou, está lá com 2 meses e vai tomar o remédio que ela tomou a vida toda, talidomida. E ela toma talidomida. E não observa que na caixa tem a indicação de que não pode para mulher grávida. Ela toma talidomida, beleza. E o feto dela nasce com má formação. Eu pergunto a vocês, o feto tem má formação, chega a abortar, enfim, pode chegar a abortar ou nascer com alguma deficiência. Eu pergunto, a Maria, ela pode processar a talidomida, a empresa? Não. Por quê? Porque a empresa diz, olha, se você estiver grávida, não pode usar, porque causa má formação do feto. E a pessoa desconsiderou e usou. Então, é culpa exclusiva da vítima. A culpa é só sua. Não tem nada a ver. Isso aqui exclui a responsabilidade. Tá bom, gente? Outro exemplo. Eu estou aqui andando pela rua e um pedestre atravessa fora da faixa de pedestres. O pedestre só pode atravessar na faixa. Se ele atravessou fora e eu bati nele, sinto muito. É a culpa exclusiva da vítima. Ele se jogou na frente do meu carro, tá, gente? Isso cai demais em prova.
Isso cai demais, gente. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Vocês não sabem o quão faz bem para mim estar aqui com os meus alunos da UESP. Mas vamos lá. Outro ponto importante, olha aí, gente. Fato de terceiro. O que é fato de terceiro? Aqui é diferente. É quando qualquer pessoa que não tem relação... O que é terceiro? É quando quem causou aquele prejuízo não foi a pessoa que está sendo acusada. Quem causou aquele prejuízo foi uma terceira pessoa. Foi uma pessoa que não estava nem na relação. Uma pessoa que não sabe nem quem é no jogo do bicho. Quando isso acontece, gente, nós temos o chamado fato de terceiro, tá? E como é o fato de terceiro? Terceiro, segundo a doutrina, é qualquer pessoa que não tenha nenhuma relação com o agente ou com o quê? A vítima. Qualquer pessoa que não tenha nenhuma relação com a agente ou com a vítima, nós chamamos de terceiro. E se eu provar que o terceiro é que é o responsável pelo dano, eu tenho um excludente. Isso aí os bancos alegam muito. O que é que o banco alega? Eu tenho uma cliente que a cliente, o cartão dela foi clonado e fizeram vários empréstimos no nome dela. Aí eu entro com a ação contra o banco pedindo indenização. Aí o banco vai e diz, olha, nós não entendemos que tem indenização, por quê? Porque o banco também é vítima. O banco também é vítima. Na verdade, quem causou um prejuízo para a sua cliente não foi o banco, foi uma terceira pessoa que teve acesso aos cartões dela e fez o empréstimo. Então, nesse momento, nós podemos cancelar o empréstimo, tá certo? Mas nós não vamos pagar nenhuma indenização, porque nós também fomos vítimas. Porque, na verdade, quem causou prejuízo a ela não foi o banco, foi o terceiro. Essa é a tese do banco. Tem fundamento? Tem. Se o juiz vai acatar, aí é uma briga para a gente fazer no judiciário. Mas é uma tese interessante, tá bom? Então, o fato de terceiro é isso. E aqui tem um caso que é muito famoso, que já foi, inclusive, cobrado em prova. E eu quero listar para vocês esse caso. Que caso é esse, professor? É o caso, gente, do TJ, da turma civil, da 6ª Câmara Civil, que foi um atropelamento de um ciclista. O que aconteceu? Um ciclista, ele estava fazendo ciclismo e ele morreu atropelado. Presta atenção aqui em mim, ele morreu atropelado. E a mulher dele disse que ele morreu atropelado porque ele caiu na via e o ônibus, né? O ônibus do município, o ônibus de serviço público, aqui tem a KB, né, a KB transportadora, invadiu a via do ciclista e atropelou e ele morreu. Então, entrou pedindo indenização, dizendo que ele só morreu porque o ônibus atropelou, invadiu, né? E aí, o que acontece? Na verdade, o processo rolou e o ônibus e a empresa, através de câmera de segurança, conseguiu mostrar que aconteceu foi diferente. O que aconteceu? Na verdade, a empresa não invadiu a via de ciclismo. Na verdade, na via do ciclismo havia um buraco que foi deixado pela prefeitura, tá? Esse buraco foi deixado pela prefeitura. A prefeitura foi fazer lá uma obra e deixou um buraco bem na via do ciclismo, tá? E aí vinha esse ciclista, bateu a bicicleta no buraco, desequilibrou, passou para a via do ônibus e o ônibus passou por cima. Então, na verdade, o ônibus não teve culpa de nada, porque o ônibus estava na dele. O que aconteceu foi que o ciclista levou uma queda e caiu na pista do ônibus na hora que o ônibus estava passando. Estava no lugar errado, na hora errada. E por que caiu? Porque a prefeitura, olha aqui, ó, deixou um buraco. A prefeitura deixou um buraco. Então, essa empresa, ela demonstrou que a grande responsável pelo acidente não foi a empresa de ônibus, mas foi a prefeitura. Logo, ela alegou fato de terceiro. E aí ela conseguiu ser excluída do processo e o processo seguiu contra a prefeitura. Tá bom, gente? Esse é um caso famoso que tem nos livros aí, por exemplo, do Orlando Gomes, dentre outros autores, e que já caiu, inclusive, em prova de OAB, tá? Então, gente, não tem para onde fugir. A OAB é isso. E para fechar, nossa última dica para ir para as questões. Está todo mundo querendo ver as questões. Nós temos aqui, galera, o caso fortuito ou força maior. Ó, para começar, existe uma discussão na doutrina do tamanho do mundo para o que é uma coisa e para que é outra. Em efeitos práticos, gente, uma ou outra tem a mesma consequência, tá? Em efeitos práticos, para efeitos de direito, tanto faz ser caso fortuito, tanto faz ser força maior, que vai ter a mesma consequência. Qual é a consequência que vai ter, gente? Ele vai retirar
o dever de indenizar. Você não vai ter essa responsabilidade, tá? Eu vou usar a teoria do Orlando Gomes com vocês, mas provavelmente você já deve ter visto outra. Para Orlando Gomes, gente, caso fortuito é aquilo que é fruto de força da natureza. Para Orlando Gomes é isso. Caso fortuito, o que é fruto de força da natureza, que eu não tenho como prever, como uma enchente, como um tsunami, como uma pandemia, tudo isso aí, para ele, é caso fortuito. Por exemplo, eu estou andando num carro, tá certo? Num carro alugado, eu aluguei esse carro na Localiza, tá? E aí o que aconteceu? Deu uma enchente, aquela água subiu, carregou o carro e danificou. Eu não sou obrigado a indenizar esse carro para a Localiza. Por quê? Porque, na verdade, o que causou o dano isso aí foi uma força da natureza. Não foi minha conduta. Eu estava andando normal. Então, pessoal, aqui vai ter aquele princípio das obrigações chamado de res perit ou res perit domini. Que princípio é esse, gente? Não, vou colocar aqui em cima, que eu não gostei desse canto aqui, não. Que princípio é esse? Toda vez que você perder algo de alguém ou tiver prejuízo em algo de alguém que não foi causado por você, mas foi causado, por exemplo, pela natureza, você vai ter o princípio do res perit ou res perit domini. O que significa esse princípio? Esse princípio vocês veem lá em obrigações. Ele significa dizer que a coisa se perde para o seu dono. Então, se eu tenho um carro alugado na Localiza, e na Localiza eu andei no carro, estava devolvendo, na hora que eu fui, deu um terremoto, abriu o chão, o carro afundou, deu uma enchente, o carro carregou, deu um raio, fritou o carro, gente, eu não vou ser obrigado a indenizar, porque isso aqui foi fruto de um caso que fortuito, e as coisas se perdem para os seus donos. Quem vai se perder, quem vai ter o prejuízo é a Localiza, tá bom? Isso é caso fortuito. E o que é força maior? É um evento que nada pode ser feito, ainda que a pandemia é aqui em cima, ainda que previsível. Perda de emprego, tá? Crises econômicas, pandemia. Quando eu falo em pandemia, eu falo sobre o aspecto econômico, os efeitos da pandemia, tá? Os efeitos econômicos da pandemia, a bolsa cair, o dólar subir, você perder emprego, tudo isso é força maior. Agora, o aspecto da doença mesmo, aí é caso fortuito. Mas essa definição, gente, é só para doutrina, porque no caso prático é o mesmo efeito. Tanto sendo caso fortuito como sendo força maior, o efeito é o mesmo. Você vai ter excluído o nexo de causalidade, você vai ter excluído a responsabilidade e você não vai ter o dever de indenizar.